Chegamos a mais um início de mês, então é hora daquele vídeo tradicional com o apanhado geral das leituras do mês anterior. Então vamos dar uma olhada no que eu li no mês de setembro. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Livros e E-Books. Eu sou o Carlos e antes de mostrar para vocês o que eu li no mês de setembro, eu gostaria de dizer que mesmo parecendo que esse tipo de vídeo seja um vídeo supérfluo, né, uma encheção de linguiça, eu acho importante trazer esse tipo de vídeo, né, esse resumo mensal de leitura, porque muita gente não gosta de assistir vídeos específicos sobre determinado livro, especialmente se não leu a obra ainda, e esse tipo de vídeo, como outros também, por exemplo, os vídeos de tag, acabam funcionando como uma boa vitrine de indicações. Também porque não dá tempo de fazer vídeos específicos para todos os livros que são lidos, porque um vídeo específico demanda um trabalho maior, uma pesquisa, então às vezes nem sempre é possível fazer esse tipo de vídeo, né? Então espero que vocês gostem, deem sua curtida, se estiver chegando agora, não deixe de fazer sua inscrição no canal. E se já for inscrito, dê uma conferida aí periodicamente no status da sua inscrição, porque muita gente vem reclamando que o YouTube vem fazendo cancelamentos automáticos, tá bom? Então, vamos aos livros. Começando pelo livro do mês do nosso grupo de leitura, que é coordenado por mim e pela Ledocena, do canal Portão Literário. Nesse mês nós lemos mais um classicão maravilhoso, Pais e Filhos, do Ivan Turgenev. Muita gente tem medo da literatura russa, porque acha uma literatura mais difícil. Se você se enquadra nessa situação, aqui está uma dica excelente para uma primeira incursão nos livros russos, né, na literatura. Porque o Turgenev é considerado o mais ocidentalizado dos grandes autores russos. Então, seus livros são mais parecidos na escrita com o que a gente já está mais acostumado de uma literatura, do restante da literatura europeia, né? Então, não precisa ter medo, é um livro facílimo de ler. E nesse livro, que fala sobre o conflito de gerações, basicamente, mas ele vai além disso, né? Além desse simples conflito de gerações, porque ele também trata de questões sociais muito contemporâneas da época em que o livro foi lançado, principalmente motivadas pelas alterações socioeconômicas que pelas quais a Rússia vinha passando nesse período, especialmente a abolição da servidão e todas as consequências que esse fato trouxe. Em resumo, o livro nos apresenta dois jovens, o Arkady e o Bazarov, que vão fazer uma visita, primeiramente à família do Arkady e depois aos pais do Bazarov. O problema é que o Bazarov é um niilista, que é uma pessoa que tem como filosofia de vida rejeitar toda autoridade e tudo que não tiver uma utilidade prática, como qualquer tipo de arte, né, por exemplo. E essa atitude do Bazarov vai de encontro aos valores tradicionais das gerações mais velhas, o que inevitavelmente vai causar aí uma série de desentendimentos. Mas esse personagem, que aliás é um dos mais detestáveis que eu já encontrei nos livros, ele vai acabar se defrontando com situações e pessoas que acabarão provocando nele sentimentos que vão de encontro com o que ele prega, né? Então é um livro excelente, curto, de leitura fácil, apesar dos nomes complicados, e que nos dá muito em que pensar. Uma leitura recomendadíssima. E para quem gosta de acompanhar, ele também está no 1001 livros para ler antes de morrer. O próximo livro é nacional e foi lido por conta do projeto Nossa Língua Portuguesa, da Virgínia, do canal Livros da Tuca, que propõe a leitura de um livro escrito originalmente em português, intercalando obras nacionais e de outros países de fala, né, de lusófonos. São sempre livros fininhos, mas que nos dão a oportunidade de conhecer obras e autores de estilos bem diferentes, mas com esse traço comum de serem todos autores originalmente de língua portuguesa. Dê uma olhada lá no canal dela, eu vou deixar na caixa de descrição o link para o vídeo de apresentação desse projeto. Eu não pretendo participar todos os meses por conta de outros projetos e grupos, mas pretendo participar sempre que possível.
E o livro de início já foi uma das nossas obras mais aclamadas, né? Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes Telles. E da mesma forma que o Pais e Filhos, é um livro que fica com a gente muito tempo depois que terminamos a leitura. É aquele livro que volta e meia a gente se pega refletindo sobre situações que nós lemos e acabamos percebendo ali nuances que deixamos passar quando fizemos a leitura. A história é bem conhecida, até porque esse livro já virou novela e, como eu já disse, é um dos queridinhos aqui do YouTube. Uma menina, Virgínia, que vive com o padrasto, a mãe com problemas mentais e uma espécie de criada, enfermeira, né, um misto aí das duas. Enquanto suas duas irmãs mais velhas moram com o pai numa mansão, têm um estilo de vida muito mais luxuoso, né, e uma vida muito mais interessante do que a dela. Por conta da piora do estado de saúde da mãe, a Virgínia acaba indo morar com o pai, com as irmãs, mas acaba encontrando lá um ambiente com círculos de relacionamentos já estabelecidos e muito fechados, principalmente entre as irmãs e as crianças da vizinhança, ou entre eles e o próprio pai. Círculos nos quais, por mais que ela tente, ela não consegue penetrar. Ela passa alguns anos em um internato e, já adulta, retorna a essa casa apenas para constatar que continua tudo como antes e que talvez ela precise aprender a se relacionar de forma diferente com essas pessoas. É um livro magnífico, né? A escrita da Lígia é bastante poética e é surpreendente a capacidade de síntese dela, porque ela conseguiu colocar num livro tão fininho, né? Mais ou menos aí umas 200 páginas, vários assuntos diferentes, considerando a época do seu lançamento, né, 1954, temas bastante polêmicos. Então tem aí loucura, divórcio, traumas infantis, homossexualidade, traição conjugal, suicídio, e todos esses temas são apenas mencionados, colocados aí no livro de forma bastante sutil, mas com implicações bem importantes no desenvolvimento psicológico dos personagens. É um livro imperdível, não é à toa que é considerada aí uma das obras-primas da nossa literatura. Continuando, o próximo foi um dos livros que mais me surpreendeu, Cruzando o Caminho do Sol, de Corban Edson. É um livro que, se eu visse numa vitrine ou banco, eu provavelmente nem chegaria perto, né? A começar pela capa, esse título, essa aparência aqui, né, de um romance meloso ou algum livro de autoajuda aí com filosofia indiana. Eu só li esse livro por insistência de uma amiga que me emprestou e fiquei muito surpreso ao ver que ele não trata de nada disso, né? Muito pelo contrário. Em 2004, um tsunami monstruoso ocorreu no Oceano Índico, atingindo 15 países e deixando quase 230 mil mortos, com impacto ambiental e econômico que dura até hoje, né, nos países atingidos. E na costa da Índia, duas meninas de férias, uma de 16 e a outra de 13, de classe média alta, elas veem sua família, né, ser totalmente destruída por essa catástrofe e vão procurar ajuda para voltar para o internato onde elas estudam, mas no caminho acabam caindo nas mãos de pessoas que fazem parte de uma imensa rede mundial de tráfico de mulheres e crianças para exploração sexual. Do outro lado do mundo, nos Estados Unidos, a gente tem um advogado americano que está passando por uma crise matrimonial e profissional, e ele acaba aceitando um emprego na Índia, numa ONG que trabalha justamente para tentar coibir esse tráfico e resgatar as vítimas do cativeiro. Ao mesmo tempo, ele tenta se reaproximar da esposa, que é indiana, e voltou para o país depois de uma tragédia que ocorreu na sua vida e afetou o casamento deles. É um best-seller, então não dá para esperar aqui uma grande qualidade literária ou reflexões profundas, né? Mas é uma história empolgante sobre um tema bastante pesado, preocupante, que acontece diariamente e um tema para o qual a gente normalmente não dá a mínima atenção. E o tema do tráfico de mulheres é abordado aqui de forma bastante competente e dolorosa, mesmo que o autor não se aprofunde tanto, né? E ele também aborda o assunto com bastante respeito.
Em nenhum momento ele utiliza cenas apelativas, né, e deixa claro o sofrimento e o trauma enormes, né, que essa situação traz para as vítimas, ao mesmo tempo que mostra como esses criminosos são inteligentes e organizados. É uma verdadeira teia de abrangência mundial, praticamente impossível de ser destruída. É uma situação que só vai acabar mesmo quando os homens se conscientizarem do horror dessa situação. Ou seja, quando não houverem mais clientes, né, podemos chamar assim, para esse tipo de comércio. E o autor sabe do que ele está falando, porque ele atua nesse tipo de ONG. Inclusive, ele coloca no fim do livro uma série de indicações de como nós podemos ajudar a acabar com essa barbaridade. O livro também é bem interessante por conta de trazer muito da paisagem e da cultura indianas. Valeu muito a pena, foi uma surpresa bem agradável. E o último livro concluído foi o primeiro colocado no projeto Pior de Agatha Christie, foi O Passageiro para Frankfurt, que é considerado pela maioria dos leitores como a pior obra da autora. E eu não quero aqui passar pano, mas até que eu não achei tão ruim assim, né? Pelo menos não para estar no primeiro lugar dessa lista. A Agatha, a meu ver, tem livros bem inferiores a esse aqui. A questão aqui é que é um livro totalmente diferente de tudo que ela escreveu. E ele já começa com uma situação bem inusitada e inverossímil, né? Um homem sendo abordado por uma desconhecida no aeroporto que pede a ele seu passaporte e sua passagem para poder embarcar no seu lugar, porque senão será assassinado. E a partir disso, a Agatha desenvolve uma trama bastante confusa, com muitos personagens, meio sem nexo. Em resumo, é um livro bem estranho. Mas, a meu ver, todo esse aparente caos do livro foi proposital. É um reflexo da visão de mundo que o autor estava tendo lá no alto dos seus 80 anos, né? Um mundo confuso, violento e aparentemente sem rumo. Lá no vídeo exclusivo sobre ele eu explico tudo com maiores detalhes, deem uma olhadinha lá, tá? O link está em cima e na caixa de descrição. Além desses livros, fiz mais 2 leituras, ambas de projetos do canal, ainda em andamento. E aqui do projeto Contos de Fadas em suas versões originais, que eu estou fazendo com a minha esposa, os contos desse mês foram de um dos autores mais conhecidos das histórias infantis, o Charles Perrault. E nesse livro estão 3 histórias bem afamadas desse autor, né? O Pequeno Polegar, o Barba Azul e o Gato de Botas. Logicamente, eu já tinha ouvido falar nesses contos, né? Conhecia os personagens, mas não conhecia as histórias originais. Então foi bem interessante conhecê-lo. E na mesma linha dos outros contos, né, que a gente vem lendo no decorrer do projeto, são histórias que muitas vezes estão mais para contos de terror do que para contos de fadas, né? Eu já fiz um vídeo também exclusivo para ele, dê uma olhada lá para saber um pouquinho mais. E para concluir, no grupo de leitura coletiva da Trilogia do Século, do Ken Follett, nós já começamos o 2º volume, O Inverno do Mundo, que dá continuidade à história das famílias mostradas no primeiro livro, mas agora com foco na geração seguinte, né, que viveu na metade do século XX e enfrentou os horrores dos regimes fascistas, a Guerra Civil Espanhola, a Segunda Guerra Mundial. E comparado com o volume anterior, esse tem um clima bem mais tenso, com várias situações bastante gráficas, né? Mais que o anterior, como não poderia deixar de ser, né? Dado o tema, a época retratada. Nós ainda estamos na metade do livro, agora é que a guerra começou, então acredito que vem coisa ainda bem mais pesada por aí. Mas está sendo uma leitura ótima, traz muito conhecimento para a gente, dá muito assunto para as nossas discussões. Então está sendo um projeto maravilhoso. Se quiserem saber um pouco mais, tem vídeo aqui no canal já sobre o primeiro volume, né, o Queda de Gigantes. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se já leram algum desses livros, comentem o que acharam. Me contem também quais foram as leituras de vocês no mês de setembro. Se tiverem interesse em adquirir qualquer um desses livros, eu vou deixar o link para a compra através da Amazon na caixa de descrição. E quem faz a qualquer compra, não necessariamente de livros, utilizando esse link, também estará contribuindo para uma causa social sem gastar nada mais com isso,
porque a minha comissão é repassada para uma instituição de assistência, tá bom? Então, muito obrigado por assistir o vídeo, acompanhar o canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço a todos.